Você conhece a história da maior de todas as geeks? Em sua infância, Grace Hopper enfrentava a pior situação possível nos Estados Unidos. Era mulher, interessada por ciência e tecnologia no começo do século XX. Enquanto negros libertos conseguiram seu direito ao voto em 1870, as mulheres, no entanto, só foram admitidas nas urnas em 1920, 8 anos antes de Grace se formar em física e matemática. 2 anos depois, em 1930, ela conseguiu seu mestrado em Yale. A maioria das mulheres da sua época eram adestradas para só pensar em casamento e cuidar do lar, mas Grace não queria isso. Em 1934, ela já tinha um PhD também em matemática e uma carreira sólida como professora. Com a Segunda Guerra Mundial, ela se licenciou e se alistou na Waves, uma divisão criada especialmente para mulheres que cuidariam da parte burocrática enquanto os homens brancos lutavam na linha de frente. Ela se graduou em primeiro lugar na sua turma, se formando como tenente e foi designada para um projeto de computação da Harvard, do qual ela programaria o Mark I, que foi um dos primeiros computadores do mundo. Ela continuou trabalhando em Harvard para a Marinha até 1949 como terceirizada, após ter ido para a reserva naval com o fim da guerra. Perguntada sobre como ela sabia tanto de computadores naquela época, ela respondeu: "Eu não sabia, ninguém sabia, eu era a primeira." Durante uma virada de noite em 1947, um membro de sua equipe descobriu o motivo pelo qual o Mark II estava travando tanto. Havia entrado uma mariposa em um ralé. E então Grace batizou o ato de retirar o bicho do computador como debugging, que é uma expressão utilizada até hoje. Em 1949, ela mudou de emprego para desenvolver o UNIVAC I, que é o mais perto de um computador de verdade. Então, teve a ideia que mudaria tudo no mundo da informática: o compilador. Porém, ninguém a levou a sério, pois diziam que o computador ele calculava e não compilava. A ideia de um programa flexível que interpretasse uma linguagem mais próxima do inglês da máquina era alienígena para os cientistas e profissionais da época. Mesmo assim, em 1952, Grace tinha o seu compilador funcionando, compilando a zero uma linguagem que ela também criou. Em 1959, o seu trabalho já era bem reconhecido, resultando em boa parte das compilações do COBOL. Em uma de suas apresentações mais famosas, Grace gostava de contar como explicava a almirantes o motivo pelo qual a comunicação por satélites demorava tanto. Ela mostrava que os computadores trabalhavam na escala de nanosegundos e isso era limitante. Nos anos 60 e 70, ela pesquisou e definiu padrões para homologação de software, bem como o uso e a padronização do COBOL na Marinha. Ela foi aposentada e recolocada várias vezes na Marinha. Ela só realmente saiu de lá quando já não tinha mais jeito e ela já tinha violado todos os regulamentos quanto à idade dos oficiais. Grace deu baixa em 1986, com 79 anos, com o posto de contra-almirante. Se você pensou que ela iria descansar com a aposentadoria, imaginou errado. Imediatamente após ter sido aposentada, ela foi contratada pela Digital como consultora sênior e continuou sendo uma das maiores mentes da ciência da informação até 92, quando morreu com 85 anos. Enterrada com honras militares no Cemitério Nacional de Arlington, ela foi a segunda mulher homenageada com um navio, o USS Hopper, e um lança-mísseis comissionado em 1997, que está em utilidade até hoje.
O lema do USS Hopper deveria ser uma mensagem para todas as mulheres, geeks ou não, que nasceram num tempo em que não são reconhecidas e são colocadas para baixo o tempo todo, sendo condicionadas a acharem que precisam ser altas, magras, bonitas e fúteis para fazerem a diferença. Perfeitamente adequado a uma baixinha que nasceu na época errada e escolheu uma carreira nada feminina. E mesmo assim, tornou-se a pioneira em uma nova ciência e literalmente mudou o mundo com seu trabalho. O lema do USS Hopper é Aude et Effis, ousa e faça. Anualmente, o congresso Grace Hopper Celebration of Women in Computing reconhece os feitos das mulheres na computação.